Olá, bem-vindos a Noções de Hebraico. Hoje vamos começar com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso no português. Vamos ver no hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamai ve et haaretz. O que você quis dizer com isso, Claudemir? A mesma coisa que foi lido em português, só que agora no original. E o que nós temos a aprender com isso? Muito. Se alguém quer saber sobre psicanálise, sobre a origem desses estudos da mente, com certeza alguém vai ler, vai estudar sobre Freud. Se alguém quer saber sobre Shakespeare, será necessário ir nos originais, em inglês, enfim, saber toda a estrutura ali de como foi feito, como era o inglês da época, etc. E a Bíblia, é óbvio que não é diferente. É claro, se você conhece o português, conhece o francês, o alemão, enfim, a língua que você fala, não tem problema nenhum. Deus teve esse cuidado de usar pessoas para traduzir em todas as línguas, então não tem erro nenhum nisso, tá ok, tá tudo certo, seja qual for a língua na qual você lê a Bíblia. Mas se você tiver acesso e a oportunidade de ter uma noção de como é no hebraico, com certeza você vai encontrar tesouros ocultos da sabedoria. Você vai conhecer coisas que você nunca ouviu antes, a revelação da palavra pela palavra. Um detalhe que nós vemos aí, por exemplo, logo no início de Gênesis, quando fala assim, Bereshit bara Elohim et. Esta palavra, et, é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Aí fala, et hashamai ve et. Novamente repete. Primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico, ou seja, Aleph, Tav. Se fosse em português seria A, Z. No grego, Alfa e Ômega. Por que será que tem essas duas letrinhas? Houve uma época em que os rabinos, os escribas, os copistas da Torá, para nós, Pentateuco no grego e Torá no hebraico. Então, os escritores, os copiadores, aqueles que foram assim elaborando as escrituras, claro, por orientação divina, começando a partir de Moisés e assim sucessivamente. Os mestres, quando então viam estas letras, eles perguntavam, mas por quê? Se a gente tirar aqui, não vai alterar o sentido. E se a gente deixar, também não altera o sentido. Assim eles pensavam, mas mesmo assim, por ser escrituras divinas, eles deixaram e fizeram muito bem. Fizeram muito bem. Porque essas palavras carregam muito significado e muita revelação. Uma delas, entre outras, eu quero comentar hoje, ok? Então vejamos aí. Se Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Tav é a última letra do alfabeto hebraico, nós temos aí então o quê? O que nós temos? Nos faz lembrar que está aí simplificando, resumindo todo o alfabeto, como na língua portuguesa, né? Aqueles livros de receitas, por exemplo, diz assim, de A a Z, ou seja, você tem toda uma elaboração de receitas, desde a letra A, passando pela B, C, D, E, F, G, etc., até a Z. Mesma coisa nesse sentido. Aleph e Tav, então na realidade você tem o que aqui? Você tem o alfabeto. Eu pergunto para você, será que Deus, simplesmente colocando o alfabeto, comunicaria algo para nós? Sim, eu creio que sim.
Mas não para por aí. O que você tem no alfabeto? Você tem naturalmente letras. Além de letras, você tem palavras. E além de palavras, você tem o quê? Você tem frases nas quais você usa o verbo. Vemos no próprio Gênesis aí que nós acabamos de ler, versículo 1, né? Vindo no português, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no hebraico esse criou, criar é bará. Ó, bereshit, no princípio, bará, criou. Então nós vemos aí o verbo, ok? Para se formar uma frase é necessário o verbo. Então, para se comunicar, você precisa então ter as palavras, ter as frases e ter o verbo. O que nós aprendemos então? Podemos aprender mais, mas por hoje vamos entender isso aqui. No princípio criou Deus a comunicação. Olha como a comunicação é importante. Tão importante que Deus teve o cuidado de, no primeiro versículo da Bíblia, ele colocar ali que ele criou a comunicação. Quem nunca ouviu falar? Uma das maiores dificuldades que as grandes empresas e grandes organizações têm é a respeito da comunicação. Isso é em todas as instituições, na igreja, na família, em todas as instituições. Um dos maiores, se não for o maior problema, é a comunicação. Então, por isso é importante você entender sobre aquilo que Deus está falando neste versículo. Deus quer se comunicar. Deus ele quer falar com você. Deus ele quer se expressar. Tem um ditado popular que diz assim: é conversando que se entende. Então, assim como ele quer conversar com você, ele quer que você converse com ele. Haja não somente um monólogo, mas um diálogo. Por quê? Para que então, através da comunicação, e isso o homem faz através da oração, da busca de Deus, Deus então possa se revelar ao homem e comunicar com ele. Como? De que forma, Claudemir? Através de sua palavra. Através da palavra de Deus, o homem então recebe esta orientação, esta comunicação que Deus tanto quer. Ok? Temos muito mais para falar somente sobre estas duas letras do alfabeto hebraico. Então aguarde para a próxima aula que nós teremos e continuaremos a falar. Deus tem muito mais a dizer ao teu coração e que vai te ajudar. E uma das coisas que queremos falar sobre este assunto é que já no primeiro versículo da Bíblia nós vemos aí revelado o verbo de Deus. Quem é o verbo de Deus? Aguarde na próxima aula.